Nossa missão é com a verdade, com amor e a caridade. Alô, banda, salve o centro de Umbanda Caminho, Jaruã. Olá, bem-vindos ao canal do Cuca, Centro de Umbanda Caminho Jaruanda. Hoje nós vamos falar sobre a noite de São Bartolomeu. Na verdade, o massacre da noite de São Bartolomeu, que foi o que aconteceu. Uma página terrível que temos que nos envergonhar muito como humanidade daquilo ter acontecido. Mas é necessário falarmos sobre porque essa linha de pensamento ainda continua, em que vemos essa separatividade de uma religião, ou pessoas de uma religião, na verdade, odiarem outras e matarem por isso, e quererem territórios, e por aí vai o que a gente vem vendo na história de forma terrível. E essa é a importância da gente hoje estar falando sobre isso. O ano era 1572 e estava acontecendo um casamento. Era o casamento da Margarida, que era depois a Rainha Margot, seria depois a Rainha Margot, e Henrique de Navarra, que era protestante. A Margot era católica e ele protestante. E havia ali um casamento, seria uma união, uma trégua, uma forma de paz, em que católicos e protestantes estariam juntos, e o povo acreditava nisso. Então foram chamados, os protestantes, os huguenotes, como eram chamados, foram para essa festa de casamento. Milhares de pessoas foram para a rua, para as ruas de Paris, e foram beber e comemorar. Ninguém estava esperando uma guerra, ninguém estava esperando ser atacado. Então as pessoas não foram com armas, com nada, eles foram para se divertir, para uma festa real. Acontece que os portões da cidade são fechados, eles são emboscados e essas pessoas são assassinadas, muitas pessoas. E vai variar entre historiador, mas se fala entre 3.000 pessoas naquele dia, naquela noite, e depois nos dias seguintes chegando a 30.000 pessoas. Não se sabe ao certo, sabemos é que foi muita gente. E as ruas foram banhadas de sangue e corpos jogados no rio Sena, em que ele ficou impossibilitado, né? As pessoas não podiam nem beber água porque a água estava toda contaminada com a decomposição dos corpos que eram jogados. Ninguém era poupado, criança, ninguém, bebês, todos eram terrivelmente abatidos. E esse foi o terrível episódio da noite de São Bartolomeu. A Catarina de Médici, ela era mãe da Margot e do rei da França. O rei da França era o Carlos IX, todos católicos, né? Eles eram o lado católico. E ela engendra dessa forma, ela aproveita o casamento da filha e faz com que haja essa emboscada e todos eles ali são assassinados. O casamento termina lá para umas 23 horas, que na verdade é no dia 23, né? Então lá para as 23 horas, tarde da noite, os noivos se recolhem, as famílias reais vão para os seus castelos e o povo continua nas ruas. A Catarina de Médici, a mãe do rei, vai até ele, já com boatos de que seria assassinado, seria atacado e tal. Ela vai e fala, você dá ordem que mate a todos, e ele fala, pode matar a todos, porque ela manipulava o filho. Ele tinha sido rei ainda menor de idade, ela já estava à frente, depois ele se torna um homem e ela continua manipulando. E aí ela vai até ele e da forma que sempre fez, fala para que o filho faça aquilo, ele diz que sim, e então aquelas pessoas são todas mortas. Temos que entender a noite de São Bartolomeu como um karma coletivo, uma coisa horrível para a humanidade. Kardec, na Revista Espírita de 1858, setembro de 1858, Kardec fala sobre isso. É um artigo que se intitula O Massacre da Noite, Os Gritos da Noite de São Bartolomeu, em que ele vai contar sobre espíritos que trazem essa informação de que alguns dias depois, né, uns 8 dias depois, lá para o dia 31 de agosto, em que as coisas estavam, digamos, um pouquinho mais calmas, apesar de ainda estar acontecendo muita coisa, numa noite mais tranquila, digamos assim, entre aspas, as pessoas começaram a ouvir gritos, repetições dos gritos
do que aconteceu aquela noite, ou seja, um fenômeno físico estava acontecendo. A Revista Espírita ela é cheia disso, ela é um laboratório, então ela vem trazer fenômenos acontecendo, por que aconteciam, e ela vem explicar isso. Esse artigo fala especificamente disso, setembro de 1858. Então nós temos aí um fenômeno que acontece de tamanha densidade, de tamanho horror, e daquelas pessoas não estarem esperando, não ser uma guerra esperada, foi uma covardia, uma grande covardia. Então a revolta daqueles espíritos se fez, alguns dias depois, se fez ouvir. Então foi um fenômeno que várias pessoas ouviram. Isso Kardec descreve bem nesse artigo, vale a pena ler. Então nós temos o entendimento de que se nós passamos por isso, se nós temos esse karma coletivo, como Ismael nos traz, né, porque Ismael é quem toma conta do nosso Brasil, né, que toma conta do país, é o espírito responsável, e a informação que temos é que Ismael traz para o Brasil esses espíritos endividados dessa noite, para resgatarem, para que possamos resgatar esse feito, que possamos nos corrigir. E hoje vemos o que? Muitas vezes a intolerância, casas sendo depredadas, pessoas sofrendo violência. Então, continua acontecendo. Nós estamos realmente consertando os erros do passado, nós estamos piorando as coisas. E cabe a nós, umbandistas, trabalhar pela união, a união de todos, não só dos umbandistas, mas que nós, com a consciência que temos de união, que a Umbanda é uma coisa que traz o que é universal, que traz o que une a todos, que abraça a todos, ela é uma mãe que abraça a todos, que possamos nos unir e nunca nos separar, nem de nós mesmos, umbandistas, nem das outras religiões, que possamos nos integrar, que possamos entender que a separatividade é que nos enfraquece. Nós só temos força se estivermos juntos. Então, deixar a intolerância, deixar o ódio, entender que o outro tem direito, como nós temos, de professar a fé. E um umbandista, no geral, é muito tranquilo nisso, né? Porque ele sofre muito na pele isso, então ele compreende e precisa levar isso sempre à frente para que nós nunca sejamos objetos do mal ou de alguma palavra que seja diminuindo a religião do outro, porque Deus está em tudo. E todos somos realmente irmãos, deveríamos nos ver sempre como irmãos. Então, a noite de São Bartolomeu traz isso, os interesses políticos, os interesses pessoais, os interesses de poder que o ser humano tem, pegam o nome do Cristo, pegam essa bandeira do Cristo e em nome dela fazem os piores horrores. Esse entendimento de que estamos todos ligados é que faz com que a gente possa multiplicar esse valor da união, que a gente possa entender que juntos vamos conseguir muito mais do que separando, e principalmente a vergonhosa atitude de colocar um Cristo à frente dos nossos interesses pessoais, que é o que vem acontecendo na história. Então precisamos corrigir isso, ainda há tempo. Então que façamos isso, que possamos colocar mãos à obra para nos unirmos e sermos de verdade cristãos, não só na conversa, no nosso discurso. Existe o livro do Conde Rochester, que é Noite de São Bartolomeu, do Espírito Rochester, vale a pena também ler. Ele fala sobre essa noite especificamente, vai de forma romanceada, é bem bonito. Existe um filme que é A Rainha Margot, acho que de 1994, dos anos 90, e é lindíssimo, é muito bom também, muito bonito. Já vem de um romance, mas baseado nessa noite, e que dá para entender bem o que aconteceu ali, todos os planos que aconteciam, simplesmente por poder, busca de poder. Que triste que ainda pensemos assim como seres humanos, mas que possamos corrigir. Esse é o objetivo. Então, que a noite de São Bartolomeu fique como um marco para que nós lembremos de que precisamos unir, precisamos estar juntos e nunca podemos colocar a fé de qualquer outra pessoa como inferior à nossa. Temos que nos ver todos realmente como irmãos. Todos somos filhos do mesmo Pai, da mesma força
divina. E é isso que nós umbandistas, e tenho certeza que muitas religiões que nos assistem têm a mesma boa vontade, a mesma vontade de ver a paz acontecendo no mundo. Então, que Pai Oxalá abençoe a todos nós. Até a próxima.